Na rica tapeçaria da história antiga, um fio intrincado revela a narrativa de Roboão, um rei cujo reinado lançou sombras profundas sobre o destino de Israel. Filho de Salomão, herdeiro de um império unificado, Roboão enfrentou o desafio de governar uma nação dividida. Seu reinado é um conto de escolhas difíceis, conselhos divergentes e consequências imprevistas. Ao explorarmos a vida de Roboão, somos convidados a mergulhar nas complexidades do poder, da sabedoria e das ramificações de nossas decisões mais cruciais. Após o esplêndido reinado de Salomão, o reino de Israel estava no auge de sua glória e prosperidade. Salomão, conhecido por sua sabedoria e riqueza, unificou as tribos de Israel e construiu o magnífico Templo de Jerusalém. No entanto, sua morte desencadeou uma crise política que dividiu a nação. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, revoltaram-se contra o sucessor de Salomão, Reoboão, filho de Salomão, proclamando-se como o reino de Israel. Enquanto isso, Reoboão manteve o controle sobre o reino de Judá, no sul, estabelecendo assim a divisão do antigo reino unificado de Israel. Essa divisão política não apenas separou as tribos de Israel, mas também deixou uma marca profunda na identidade nacional e religiosa do povo. A rivalidade entre os reinos de Israel e Judá, muitas vezes marcada por conflitos e alianças instáveis, moldou o curso da história do antigo Israel. A ascensão e queda dos reis, como Roboão e Jeroboão, refletiam não apenas os desafios da governança, mas também as tensões étnicas, religiosas e territoriais que permeavam a região. Assim, a divisão do reino de Israel não apenas marcou um ponto de virada na história do povo judeu, mas também deixou um legado duradouro que ressoa até os dias de hoje. O reinado de Roboão foi marcado por uma série de desafios políticos e divisões internas que abalaram o reino de Judá. Após suceder seu pai, Salomão, Roboão enfrentou a difícil tarefa de unificar um reino já dividido pela insatisfação das tribos do norte. Sua primeira grande decisão como rei foi crucial e, infelizmente, Roboão optou por seguir os conselhos dos jovens conselheiros, ignorando a sabedoria dos mais velhos. Essa escolha precipitada resultou na revolta das tribos do norte, lideradas por Jeroboão, que se separaram para formar o reino de Israel, deixando Roboão com um território reduzido e uma autoridade enfraquecida. Compreender a divisão do reino de Israel é essencial para contextualizar o período tumultuado em que Roboão reinou. Após a morte de Salomão, as tensões políticas e tribais atingiram seu ponto crítico, resultando na divisão da nação. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, revoltaram-se contra a autoridade de Roboão, proclamando-se como o reino de Israel, enquanto Roboão manteve o controle sobre o reino de Judá, no sul. Essa divisão não apenas separou as tribos geograficamente, mas também fragmentou a identidade nacional e religiosa de Israel. As rivalidades entre os reinos de Israel e Judá muitas vezes resultaram em conflitos e alianças instáveis, moldando profundamente a história subsequente da região. A divisão do reino de Israel deixou um legado duradouro, destacando as complexidades do poder político e os desafios da unificação em uma terra marcada por diversidade étnica e religiosa. Explorar as lições e reflexões do reinado de Roboão nos leva a uma profunda análise sobre as ramificações de nossas escolhas e a importância da sabedoria na liderança. O exemplo de Roboão ressalta a necessidade de ouvir conselhos sábios e ponderar cuidadosamente as decisões, especialmente em momentos de crise e divisão. Sua escolha de seguir os conselhos dos jovens conselheiros em vez dos mais experientes foi um erro crucial que resultou na divisão do reino. Além disso, o reinado de Roboão destaca as consequências de políticas governamentais divisivas e inflexíveis. A incapacidade de Roboão de compreender as preocupações e necessidades das tribos do norte levou à revolta e à fragmentação do reino, evidenciando a importância do diálogo e da diplomacia na manutenção da unidade nacional. As lições extraídas do reinado de Roboão têm relevância atemporal, pois nos lembram da necessidade de liderança responsável, empática e sábia em todos os aspectos da vida política e social. Ao estudarmos sua história, somos desafiados a refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas e sociedades para promover a unidade, a compreensão mútua e o bem-estar coletivo. Ao revisitar o reinado conturbado deste rei, somos lembrados da importância da sabedoria na tomada de decisões e do poder do diálogo na resolução de conflitos.
As consequências das ações de Roboão ressoam como um lembrete vívido das complexidades da liderança e das responsabilidades inerentes ao exercício do poder. Além disso, a história de Roboão nos convida a refletir sobre as dinâmicas do poder e as tensões sociais que moldam as nações. Suas escolhas e suas consequências iluminam os desafios enfrentados por líderes em tempos de divisão e adversidade. Por fim, ao encerrar este estudo, somos instigados a aplicar as lições aprendidas na história de Roboão em nossas próprias vidas, buscando a sabedoria, o diálogo e a empatia em nossas interações cotidianas, na esperança de construir um mundo mais unido e harmonioso.